A advogada apresenta novas pistas sobre o assassinato do empresário lá na porta da academia. Lembra aquele assunto? Lembra? O Lucinho está lá com o pessoal e vai trazer mais informações sobre esse assunto. Lucinho Mendes, boa tarde para você, meu irmão. Advogado Daniel Ronde, advogado da família da vítima, Luiz Cláudio Mazuca Filho, né? E novidades agora que realmente colocam toda a própria investigação, a perícia, numa situação de ter que esclarecer o que foi de fato que aconteceu. O que aconteceu? Bom, na verdade, o carro estava sob a custódia da polícia desde o fato acontecido, Lucinho. E isso, a partir da data de ontem, foi liberado para o inventariante, que é o filho do Luiz Cláudio Mazuca Filho. Então, quando nós tivemos acesso pela primeira vez a esse veículo, nós constatamos duas situações que chamaram a atenção da assistência dessa acusação. Primeiro, o carro estava batido, com um agravamento de todo aquilo que tinha acontecido no dia, o que chamou bastante a nossa atenção. O carro estava sem as placas, no local não estavam as placas, não estava com a chave do veículo, o carro estava abarroado numa situação que antes não estava, e a gente procurando até essas chaves, procurando toda essa documentação dentro do veículo, documento, etc., nós encontramos dentro do manual do veículo um microchip dentro do porta-luvas do carro. E aí, quando eu encontrei esse microchip, a gente acionou a autoridade policial, que imediatamente determinou que esse chip fosse apresentado, como foi hoje, para que se fizesse uma apreensão desse chip e que a investigação agora vai ter condições técnicas de verificar do que se trata, qual o conteúdo, mas algo, um achado relevante para o caso. É um achado, ninguém antes tinha encontrado esse chip, agora encontrando, levamos para que a autoridade policial possa fazer todas as suas análises. Só lembrando que nós estamos falando daquele caso da execução, né, na saída de uma academia na Zona Sul, quando o Luiz Cláudio Mazuca Filho acabou sendo atingido por mais de 30 disparos de vários calibres, né, calibres pesados. Ele foi executado, né? A namorada, inclusive, estava no outro veículo, e uma funcionária da academia, que não tinha nada a ver com a história, estava saindo do trabalho e acabou sendo atingida também pelos disparos. Os dois atiradores, executores, na verdade, fugiram do local, e desde então essa investigação segue. E agora, com essa situação que esse chip que não apareceu no momento da perícia, aparece agora. Qual é a sua explicação para o fato? Olha, quando a gente trata com evidências, né, com prova, ela sempre concorre também para o fator sorte. Foi um fator sorte a gente lá no pátio, dentro do pátio, onde o carro estava guardado, encontrar esse chip. Agora, se esse chip vai ser relevante para a elucidação dos fatos, a gente não sabe. Por quê? Porque nós não tivemos acesso ao conteúdo telemático desse equipamento, né, de telecomunicação, desse chip. Ou seja, vai caber agora à polícia acrescentar essa evidência à floresta de investigação que o delegado está conduzindo. Nós, mais uma vez eu repito, não temos notícia da integralidade, até porque a autoridade policial bem faz, mantendo isso sob sigilo, para que não se estrague eventualmente a investigação, mas na condição de advogado do filho do vitimado, nós temos total interesse que se esclareça o que aconteceu e por que Luiz Cláudio foi morto. E, principalmente, por quem? Pois é, e o carro com estofamento rasgado, o que lhe pareceu? Bom, a questão do estofamento, a gente pôde até verificar que houve um interesse pericial para que houvesse aqueles rasgos. E explico. Como ele foi atingido por vários tiros, esses tiros, alguns deles, o projétil ficou alocado dentro do banco. Então, era de interesse pericial a captura desse projétil. Então, nesse caso, não há nenhum agravamento do bem, né, porque houve um interesse pericial. O que, contrariamente, é a questão da batida na traseira. Você veja bem, Lucinho, o Estado ele tem que incidir menos possível. Ele não pode enfrentar uma questão patrimonial de um bem, ainda que esse bem seja objeto de investigação criminal. Então, nesse aspecto, que é um aspecto civil, e, mais uma vez,
Não estou dizendo que é por parte da polícia. Pelo contrário, é por parte do Estado. É o pátio, a responsabilização de quem ganhou uma licitação para zelar sobre esse patrimônio. Isso, tanto na questão da ausência da chave, dessas placas, etc., será objeto de um questionamento judicial reparatório pelo juízo que está angariando todo esse inventário, que é o juiz da família. Estamos falando de que veículo? Nós estamos falando de uma Porsche, um veículo de alto luxo, um veículo de alto custo, que deveria, até por uma questão de prudência, ser, como todos os outros que estão lá, bem cuidado. Bom, agora a expectativa é com relação ao que a Polícia Civil vai fazer, já que de imediato a Polícia Civil, né, falou que ia requerer o chip para continuar as investigações. Mas para você, com a sua experiência, uma larga experiência jurídica, criminal, e para a família, fica aquela expectativa que o que contém nesse chip possa esclarecer o crime. O que chama atenção é exatamente isso, Lucinho. Ora, se teve um celular, se esse celular foi apreendido, já foi periciado, e dentro do carro do vitimado nós encontramos um outro acesso a telecomunicações, de quem é esse acesso? Se era do Luiz Cláudio, por que ele tinha um outro número? Se tinha outro número, com quem falava? Com quem trocava mensagem? Com quem se comunicava? A bilhetagem dessa comunicação. Isso, se era algo que o próprio Luiz mantinha separado da sua vida cotidiana, deve ser de interesse para se esclarecer o que levou a essa execução que toda Ribeirão Preto quer saber, porque foi muito trágica e de uma forma muito violenta. Muito bem, conversamos com o advogado da família do Luiz Cláudio Mazzuca Filho, o doutor Daniel Ronde. Valeu, Lucinho. Dê um abraço ao doutor Daniel. Obrigado pela sua participação. O assunto agora vai desenrolar, meu filho. Que situação que ficou o carro, hein? Destruir o carro. Eu sei que a perícia muitas vezes tem que abrir um detalhe ali, né? Abre ali, tira um para-choque, mas não deixar o carro nessa situação que ficou. E esse chip, meu filho? Será que passou batido pela perícia aí? Não viu esse chip lá dentro? Estava dentro do manual de instrução do carro, não é? Estava dentro do manual? Que isso? E aí? Apareceu da onde? Do nada esse chip? Que também serve para uma grande investigação. O que é esse chip? Era do Mazzuca? Não era? De quem que era esse chip, pô? Né? Então esse assunto vai ficar ainda com muitos capítulos ainda para poder ser desenrolado. 1h58. Obrigado pelo carinho da sua audiência.